só como exemplo. Bom, gente, aí para encerrar, derivado do próprio texto do Engels, aqui, ó. Então, vejo que é uma tese dentro do pensamento do bom uso, né? Dos caras que sofisticaram essa discussão. Eles colocaram um, um ponto a mais, né? Então, olha só, a tese, olha de onde ele parte, ó. Parte da realidade, ó. Tá vendo? A realidade, ó, a sociedade medieval. Pequena produção, aí tem todos os elementos. Ao longo do texto que vocês leram, tem toda uma discussão sobre isso, né? Então, ó, a tese, a sociedade medieval é de onde ele parte, gente. Ele toma isso. E essa realidade aqui, ó, é uma realidade como toda repleta de contradições. Porque para eles, o motor da história não é o consenso. Isso seria outro autor, por exemplo, na sociologia, o Durkheim, que parte de outro princípio. Ele diz que o que move a sociedade é o consenso. Para Marx e Engels, não, é o conflito, é o enfrentamento que faz movimentar o mundo, entendeu? Então, aqui, ó, olha, ele apresenta os traços, ó, produção para o consumo imediato, a subsistência, na verdade, né? Só nos casos em que fica um excedente de produtos, depois de ser coberto aquele consumo local, é posto à venda e lançado no mercado esse excedente. Veja, aí ele conclui, a produção de mercadorias acha-se ainda no seu início, mas já encerra em potencial a anarquia da produção. Veja, quando ele insere isso aqui, gente, essa ideia de mercadoria, o que ele está afirmando? Que esse é o principal fator de contradição que não é parte central desse tipo de sociedade, mas já está lá, ó, presente, que vai aparecer com mais força na sociedade capitalista. Então, veja, não é uma construção teórica assim, da cabeça dele. Ah, eu não gosto do medieval, e né, como eu já vi gente falando isso. Né? Isso é primário. Na realidade, ele foi investigar na história e identificar quais eram os elementos que iriam possibilitar, né, transformação no contexto daquela sociedade e que iria ganhando força a partir de quem, gente? De alguns sujeitos, ó, porque é quando vai se fortalecendo a burguesia, né? O que era o burguês? Era o pé no chão, era o cara que não vivia mais no sistema feudal, ele vivia, era um comerciante, né? Ele vivia fora dos feudos. E vão fundar os burgos, que são as cidades, que vão quebrar o sistema feudal com essa movimentação de mercadorias, de troca, entende? Então, veja que é outra possibilidade, não é uma análise abstrata, de teoria, de apenas lógica. Isso a partir de Engels, tá? Tá bom? Aí, a antítese, a revolução capitalista, que realmente já estava contida lá, só que de forma embrionária, mas suficiente a partir de algum. Veja que entra a figura do sujeito, né? Do sujeito histórico, que é o sujeito com esse pendor para a independência, para não se submeter aos feudos, ao senhor feudal, que vai estimular essa mudança, acentuar essa contradição e provocar a mudança no sistema social. Aí, se não tivesse esses sujeitos, provavelmente ela poderia continuar a se alargar, né? A sociedade com as características feudais. Mas não, porque vai acontecendo um aumento de produção de riqueza para esse outro grupo, e depois vai fundar as indústrias, entendeu? Vai criar uma modificações muito grandes. Então, veja, o que é que eles estão dizendo? Que tem o sujeito, não é o sujeito pesquisador, mas é o sujeito histórico lá, associado à burguesia, que vai propor a mudança, a concepção de Estado, né? O Estado moderno que vai surgir daqui,
ele vai ter outra configuração e tal, entende? Então, ocorrem mudanças, transformações, que não são transformações espontâneas, são provocadas mesmo por alguns sujeitos que assumem esse protagonismo, tá bom? Então, olha aqui, ó, os traços dessa nova sociedade, ó. Concentração dos meios de produção, que antes era diferente, né, no período medieval. Concentração que eram dispersos em grandes oficinas, com o que se convertem de meios de produção do indivíduo em meios de produção sociais. Ó. Veja, são todas essas questões provocadas, a metamorfose que não afeta, em geral, a forma de troca. Ficam de pé as velhas formas de apropriação. Aparece o capitalista, né? Que é a questão do capital. Do capital não é só dinheiro, né? Mas os bens materiais, os meios de produção. Na sua qualidade de proprietário dos meios de produção, apropria-se também dos produtos e converte em mercadoria. Olha aqui, ó, a ideia da mercadoria, entendeu? A produção transforma-se num ato social, a troca, porque antes prevalecia, né, gente, o bem de uso, o valor de uso. O valor de troca é uma questão que irrompe com a sociedade moderna, com a sociedade capitalista, que vai deixando de lado o bem de uso. Valoriza-se mais a troca, porque remete ao o meio de troca universalizado, que é o dinheiro, né? Entendeu? E com ela a apropriação. O produto social é apropriado pelo cara. Então a produção ela continua sendo coletiva. Só que a apropriação é do dono, né? Eu sou o dono, vocês trabalham para mim. Então é lógico que a apropriação ela vai ser minha, o resultado é meu. Não era assim antes, entendeu? Então são esses traços que são a antítese. Veja, são mudanças sociais e políticas, e mexe com tudo, não é só teoria, entendeu? Contradição fundamental da qual derivam, essa aqui, ó, é a última, né? É a contradição fundamental da qual derivam todas as contradições em que se move a sociedade atual que ele está falando é que ele está escrevendo, e que a grande indústria evidencia claramente. Entendeu? Aí, por último, gente, vem a ideia de síntese dele, que seria aí a perspectiva deles, ó, seria essa revolução proletária, solução das contradições. Essa foi como é que fala, ficou só aqui é o lado que não é do cientista deles, é o lado do desejo do pesquisador. Então, eles achavam que iria ocorrer isso aqui, ó, entendeu? Solução o proletariado toma o poder e por meio dele converte, então é blá blá blá, um monte de blá 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 aqui. Mas o que eu quero mostrar não é entrar na discussão do mérito, de conteúdo ali, seria outro curso. O que nos interessa aqui, gente, é como que ele transforma isso em método de pesquisa, entendeu? Então, a síntese, vocês notam que é uma outra coisa. Não é a sociedade medieval. Aí vocês têm que guardar isso. Ó. Lembra que eu falei? Que não é aquela coisa mecânica, né? A tese, a antítese e a síntese é o que tem de melhor de um e do... Não, isso é ingenuidade, gente. Não pode sair repetindo isso. O que ocorre é o seguinte, que essa síntese aqui é outra coisa. Seria outra sociedade. Seria outra coisa completamente diferente. Entendeu? É essa ideia do uso da dialética, né? É nesse sentido, tá? Não é uma mecânica de que um mundo melhor, de que vai ter um mundo melhor com a síntese. Não, não necessariamente. Ninguém sabe o que pode ocorrer do futuro. A questão da pesquisa é mostrar esse movimento. A força do método dialético é mostrar esse movimento. A grande força dele é esse, de mostrar essas possibilidades de transformações a partir de determinadas contradições que são centrais
para determinado momento histórico, tá bom? É nesse sentido. Bom, gente, essa seria o ponto final